No episódio de hoje, Hugo vai contar uma loucura que ele fez quando ainda era solteiro. Ele e um amigo dele. Então vem com a gente em mais um episódio de... Don't panic. Keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills, join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Muito bem, então essa loucura tem a ver um pouco com o quanto o brasileiro pode ser sem noção, mas também tem bastante a ver com certo tipo de catástrofe natural que não é muito comum no Brasil. E daí vira um evento para o brasileiro. Talvez o oposto possa acontecer quando pessoas dos Estados Unidos ou de outros países vêm visitar o Brasil e se deparam com coisas que não são comuns no seu país. Tá tudo muito confuso, mas você vai entender agora, quando eu começar essa história. Um belo dia, eu e o meu amigo estávamos viajando para Nova York. E esse belo dia... Belo dia. Para mim era um belo dia, porque não é todo dia que se viaja para Nova York, né? É quase que um sonho realizado. Fomos só eu e esse meu amigo, e quando pousamos no aeroporto, esse belo dia era o dia do furacão Sandy. Eu não lembro exatamente em que ano foi, mas se eu não me engano foi 2012, quando teve o furacão Sandy nos Estados Unidos. Aterrissamos, quando passamos da imigração, estávamos todos empolgados com a viagem, com conhecer Nova York e os pontos turísticos, mas vimos na televisão alertas de furacão. Mas, para brasileiro, pensamos, isso deve ser um exagero, né? Ai, furacão e tal. E vários noticiários, estava tudo em inglês, a gente falava inglês, mas não estávamos concentrados nas notícias, apenas vimos, eu lembro de ter visto por alto. Aliás, essa é uma expressão, né? Ver por alto significa ver sem dar muita atenção ao assunto. Vi por alto nas televisões do aeroporto já que havia essa notícia para a chegada de um grande furacão em Nova York, talvez o maior de muitos anos. Ok, ignoramos esse alerta e fomos para nossa hospedagem, para nossa primeira hospedagem. E como a gente queria aproveitar bastante o tempo lá, a gente praticamente deixou as malas na hospedagem e pegou o metrô. Deu no pé. Isso aí, demos no pé, pegamos o metrô e fomos para o Central Park. Então eu tenho bem clara na memória essa ocasião. A gente foi, acho que foi o primeiro lugar que a gente quis visitar, ou não sei se era porque a gente quis visitar ou porque estava aberto, mas nós reparamos que as ruas estavam um pouco caóticas, um pouco vazias, mas ok, fomos naquela loja da Apple que tem no Central Park, que é um cubo de vidro. A gente entrou na loja da Apple, começamos a olhar, fascinados, né? Toda aquela tecnologia, novidades. A gente nem ia comprar nada, mas estava olhando, passeando, né? E logo em seguida o nosso plano era passear no Central Park. Só que já na loja da Apple, a gente percebeu algo estranho. Por quê? A loja da Apple, eu não sei exatamente quanto tempo ela fica aberta, mas geralmente aquela loja fica aberta até muito tarde. Afinal de contas, estávamos em Nova York, a cidade Que não dorme. que nunca dorme. Então pensamos, chegamos já de viagem, vamos aproveitar intensamente porque estamos em Nova York, a cidade que nunca dorme. E de repente o funcionário da Apple nos interrompeu ali olhando e, a loja vai fechar. Isso era, eu não lembro exatamente o horário, mas tenho uma recordação leve de que era por volta das 4, 5 da tarde. Como se a loja fosse fechar às 5 e era umas 4:30. E a loja vai fechar dentro de poucos minutos, vão para casa. E eu fiquei,
Nunca vi os vendedores, né, ao invés de querer vender, me mandando ir para casa e dizendo que a loja vai fechar. Eles falavam um pouco rápidos, pareciam estar um pouco desesperados. Ok, eu não entendi o motivo, eu entendi o que ele disse, mas não entendi o porquê que a loja ia fechar tão cedo. E lembro que talvez tenham mencionado alguma coisa de Hurricane, sabe? Ai, meu Deus. E enfim, saímos da loja da Apple, já que a loja da Apple vai estar fechada, o Central Park não vai fechar, afinal de contas, É o Central Park. é o Central Park, é uma praça. É uma praça aberta, ao ar livre. Vamos pra praça então. E ventava bastante já. A gente viu que o tempo estava mudando, ia chover, mas nosso pensamento foi: nós não somos de açúcar. Que é uma outra expressão que, pelo menos por aqui, a gente fala quando a gente não tem medo de chuva. A gente diz: a gente não é de açúcar. Ou a gente pergunta para alguém: por acaso você é de açúcar? Que derrete na água, né? Dissolve na água. Então a gente não era de açúcar, não tínhamos medo de tempo ruim, de chuva. Fomos em direção ao Central Park. Fomos caminhando e de repente seguranças locais, né, policiais. No Brasil a gente chamaria talvez de guarda municipal. Tinham guardas, polícias, gritaram com a gente. Eu achei aquilo um absurdo. Eu achei uma grosseria, mas uma falta de educação. Gritaram com a gente: vai pra casa, go home, go home. E eu fiquei: ué, está fechado, está fechado. It's closed, go home, go home. E eles estavam bem desesperados e disseram: Hurricane, Hurricane. E aí eu vi as pessoas em confusão no metrô, porque eu acho que o metrô também ia parar de funcionar um certo horário. Pessoas normais numa situação dessa, correndo, indo pra casa depressa, e o Hugo, o amigo dele, bem na vibe, paz e amor, passeando, né? Querendo passear, querendo. Nesse momento, quando gritaram assim tão, né, expressivamente com a gente, e era o pessoal da polícia, o guarda municipal, alguma autoridade que estava falando com a gente nesse tom, a gente desconfiou que deveria ser sério esse Ah, furacão. desconfiou. A gente começou a desconfiar que, eu acho que isso aí é sério mesmo. Aí a gente voltou para nossa hospedagem, pro lugar em que a gente estava. Felizmente conseguimos ainda pegar o metrô em funcionamento. Depois eu fiquei pensando, se eu tivesse ignorado mais ainda os avisos, talvez eu ia ficar na rua, nem ia conseguir voltar, né? Praticamente, porque tava um caos aquilo. E aí, enfim, conseguimos voltar. E depois, dentro do prédio que a gente estava, as janelas, diferente das janelas do Brasil, que são bem fininhas e passam todo o vento, todo o frio, todo o barulho. Em Nova York, vocês sabem, melhor do que eu, as janelas são grossas, duplas, né? Janelas duplas para... Então você fechava a janela, não ouvia quase nada lá fora, né? Isso antes do furacão, porque quando a gente viu que o negócio ficou trancado ali dentro, a gente ouvia o barulho do vento lá fora, mesmo através de uma janela dupla. E a gente olhava assim pela janela, as coisas balançando muito mesmo. Vacas passando, Não, carros. isso também não tanto. Mas a gente sentiu, inclusive, o prédio que a gente estava balançar um pouco, porque era um andar bem alto, eu não lembro exatamente qual andar agora, teria que verificar nas fotos, porque temos fotos dessa viagem. E eu lembro de ter tirado foto da porta do quarto, mas não lembro agora qual era a altura, mas era bem alto, então a gente sentia o prédio balançar um pouquinho, uns estalos, os barulhos assim que a estrutura do prédio fazia. E foi a nossa primeira experiência vivendo um furacão. E foi ótimo, né? Assim, foi quase uma atração turística, né? Você vivenciar um furacão nos Estados Unidos. Ficou pior ainda, porque ficamos presos, né, durante 2 ou 3 dias enquanto o furacão realmente passava. A gente não pôde sair daquele prédio. Felizmente era um complexo de prédios. Então a gente ficou andando por dentro dos prédios ali, ficava em Brooklyn. E a gente ficou andando pelos corredores dos prédios. O nosso passeio foi esse, durante os primeiros 2 ou 3 dias. E depois fomos para casa de um amigo. Aí é que a coisa ficou mais emocionante e mais difícil. Porque, de repente, não era época de frio nos Estados Unidos, era outubro. Mas o tempo virou por causa do furacão. Estava um frio, mais um frio.
que um dia ainda nevou, devido a essa mudança climática causada pelo furacão. Porém, na casa desse meu amigo, depois que passamos dessa nossa primeira hospedagem, fomos para a casa do meu amigo, era em New Jersey. E em Nova Jersey, parece que o furacão atingiu mais Nova Jersey do que Nova York, do que onde a gente estava antes. Então lá, as ruas estavam assim, ó, cheias de árvore, no meio das ruas, árvore caída, poste caído, e não tinha energia elétrica. E aí eu percebi que sem energia elétrica, aí sim faz frio. Não tinha energia elétrica, eles estavam economizando a água quente, porque tinha pouca, estávamos no escuro, sem aquecimento. E passamos um pouquinho de frio aquelas primeiras 2 noites e fizemos uma outra aventura. Essa outra aventura eu vou contar no próximo episódio. Que não tem, assim, muito para contar, mas eu quero deixar essa curiosidade do que nós fizemos nessa situação na casa de nosso amigo. E a outra parte que eu me lembro da história, do que a gente vivenciou e o que a gente viu por ali. Então fique ligado que to be continued. Essa história ainda continua, essa aventura em Nova York com meu amigo ainda tem mais para contar. Mas vocês puderam ver aí nesse episódio que brasileiro não está acostumado a furacão e a gente, claro, ficou triste que foi um estrago enorme feito, mas naquele momento a gente não tinha dimensão, a gente não tinha noção do tamanho da catástrofe que estava vindo, porque isso não é comum no Brasil e, inclusive, vale a pena mencionar, aqui agora está acontecendo devido a essas mudanças climáticas, até no Brasil está tendo muito mais catástrofes, embora não sejam furacões, às vezes ciclones extratropicais, tempestades, deslizamentos de terra. Mas no Brasil, apesar de ter avisos, é muito estranho, porque pode comentar com que frequência a gente recebe esses avisos? Todos os dias. Aqui, desde que eu moro aqui no Rio Grande do Sul, todos os dias, quase, eu recebo mensagem de alerta da Defesa Civil. Tempestade, deslizamento, Queda de granizo. enchente, queda de granizo. Mas não acontece todo dia. Tem acontecido muito. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, dos lugares que eu morei, foi onde eu mais vi catástrofe natural. Mas também não é para tanto, né? Que o pessoal manda mensagem de alerta todos os dias, mas não acontece todos os dias, mas acontece com bastante frequência. Eu acho que pelo menos não sei se a gente recebe mensagem todo dia, mas é muita frequência. Pelo menos toda semana a gente recebe uma mensagem dessa de alerta, temporal, granizo, eventual queda de árvore, corte de energia. Aí você perde um pouco a crença, né? Você deixa de acreditar naquela mensagem, porque se você for acreditar em toda mensagem, toda semana você vai estar em estado de emergência, né? E aí é complicado. Talvez isso explique um pouco porque também lá em Nova York nós não levamos muito a sério, porque no Brasil não funciona muito bem esses alertas reais, assim, de emergências. Mas felizmente deu tudo certo, apesar da gente ignorar os primeiros avisos. Depois eu entendi que eu fiquei chateado com a falta de educação, com a grosseria daquele policial, mas tenho que admitir, foi necessário para que a gente entendesse a seriedade do que estava por vir, que era de fato um furacão grande. E esse alerta daquele policial mal educado, entre aspas, talvez tenha até salvado a nossa vida. Obrigado aí se você estiver assistindo. Ah, claro, né? Se um dia você vier assistir esse episódio, Sim, claro. você decidir aprender português e lembrar, lá em 2012 eu gritei com 2 jovens malucos que queriam entrar no Central Park e estava para vir o furacão Sandy. Se você um dia ver esse episódio, muito obrigado aí. Quais são as chances disso acontecer? Nunca sabemos, nunca sabemos. Então esse foi mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese.